Este é o fim de tempo. Washington expediu o presidente do ZO nos arquivos de Epstein. Impeachment no horizonte. A mentira foi desmascarada. Trump à beira de uma catástrofe política. Os arquivos que abalaram o Zeba. Quem mais está envolvido ao lado do presidente? Washington está fefiando. O Senado vai contra o presidente dos Estados Unidos. Divisão dentro da Casa Branca. Rubio e Hitchcock. A batalha já começou. Os pilares espirituais estão se desfazendo. Os esqueletos da Igreja Ortodoxa Russa. Um escândalo terrível na Igreja Russa. Detalhes a seguir. Saudações da Ucrânia, com Renata Aslanova e os últimos acontecimentos. Trump nos arquivos de Epstein. Uma sensação que pode custar caro ao presidente dos Estados Unidos. Trump disse que nunca esteve a bordo do jato particular do financista, mas na verdade voou nele pelo menos 8 vezes. A Reuters informou isso com base em e-mails que fazem parte de um novo conjunto de documentos publicados pelo Departamento de Justiça do ZIA. Numa carta de 7 de janeiro de 2020, é dito que Trump é mencionado em Daniel, em pelo menos 8 voos a bordo do avião de Epstein. Em 4 desses casos, Ghislaine Maxwell, cúmplice do financista que atualmente cumpre pena de prisão por tráfico de pessoas, também estava presente. Em um dos voos, de acordo com os documentos, os únicos passageiros eram o próprio Epstein, Donald Trump e uma mulher de 20 anos cujo nome não foi divulgado. Em 2024, Trump declarou publicamente que nunca esteve no avião de Epstein e nunca o visitou. A ilha que se tornou símbolo do escândalo de exploração sexual de menores. O Departamento de Justiça do ZIA observou que o arquivo contém mais de 30 mil páginas de documentos, entre os quais podem haver declarações falsas ou sensacionalistas não confirmadas, que o FBI já havia reunido antes das eleições de 2020. Se houvesse ao menos uma gota de verdade ali, isso já teria sido usado contra o presidente há muito tempo, declarou o órgão. Apesar disso, os materiais divulgados chamaram a atenção da mídia e de analistas, pois colocam em dúvida a posição anteriormente declarada de Trump sobre sua ligação com Epstein. Vale lembrar que é justamente Trump quem aparece pela primeira vez no caso, embora ele tenha se distanciado publicamente de Epstein ainda nos anos 2000. Se você fã, todos os materiais relacionados aos casos do condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, nos quais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está envolvido, serão divulgados. Foi o que declarou o vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche. A Blanche disse que o público terá acesso a todos os documentos, fotos e menções ao presidente do ZIA. Se ele, cito, aparece no caso Epstein, não é porque ele teve alguma relação com os crimes horríveis, ponto final. Se o presidente Trump for mencionado, se houver fotos em que o presidente Trump apareça ou qualquer outra pessoa, elas, claro, serão divulgadas, exceto aquelas em que aparecem as vítimas ou sobreviventes. Em comentários à Fox News, Blanche disse que seu departamento planeja divulgar nas próximas semanas mais algumas centenas de milhares de documentos. Lembrando que anteriormente o presidente dos Estados Unidos se manifestou contra a divulgação dos arquivos e negou qualquer ligação com Epstein. No entanto, em novembro, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para a divulgação dos arquivos de Epstein, e Trump o assinou, iniciando um prazo de 30 dias até a publicação dos documentos. Os ZIA estão à beira de uma explosão política chocante, impulsionando Trump. Realidade, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Michael Johnson, soou ao ar. Se os republicanos perderem a maioria no Congresso após as eleições intermediárias de 2026, os democratas estão prontos para iniciar o processo de impeachment contra Trump. Segundo Johnson, essas eleições serão um momento decisivo para o destino de toda a administração Trump. Ele afirma abertamente: a esquerda radical já tem um plano pronto para afastar o presidente do poder. Tempestade política no horizonte. Os Estados Unidos podem estar prestes a enfrentar um escândalo histórico que vai abalar o mundo inteiro. Nas eleições intermediárias de 2026, tudo será decidido. Se perdermos a maioria na Câmara dos Representantes, a esquerda radical, como você já ouviu, vai declarar impeachment ao presidente Trump. Eles vão criar um caos absoluto, e não podemos permitir isso. Apareceram e sumiram imediatamente. Uma história misteriosa em torno dos arquivos desclassificados do cafetão da elite, Jet Epstein. Por que essas informações ameaçam Trump e por que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos removeu urgentemente parte dos arquivos do acesso público? Mais detalhes a seguir. O Departamento de Justiça dos US está limpando arquivos de Jeffrey Epstein relacionados a Donald Trump.
Pelo menos 16 arquivos desapareceram da página pública do site do Departamento de Justiça, contendo documentos relacionados a Jeffrey Epstein, incluindo uma foto do presidente Donald Trump, menos de 24 horas após sua publicação, sem qualquer explicação por parte do governo. Durante a campanha eleitoral de 2024, os chamados arquivos do financista Epstein, suspeito de pedofilia e tráfico sexual, tornaram-se uma das armas populistas do candidato Donald Trump. Houve um momento em que você teve dúvidas sobre o caso Epstein, sobre os documentos publicados. Por que, Sr. Ridan? Eu não acho. Eu nunca estive na ilha dele, felizmente, mas eram muitos. Os apoiadores do MAGA espalham ativamente teorias da conspiração de que democratas influentes estariam por trás da morte do financista em uma prisão americana, tentando encobrir os laços de Epstein com o ex-presidente democrata. Bill Clinton, o líder republicano Trump, abraçou com entusiasmo a teoria da conspiração, que é popular entre os americanos, prometendo divulgar arquivos e fotografias caso vença as eleições. Para muitos parece estranho que a lista de pessoas que visitaram a ilha não tenha sido divulgada. Sim, é muito interessante, não é? Talvez eles tornem isso público. Eu tenderia a ser favorável à resolução do caso Epstein. Eu não tenho problema nenhum com isso. Só que depois de vencer as eleições, a posição de Donald Trump mudou radicalmente. O chefe da Casa Branca passou a chamar os documentos de mentiras entediantes, fazendo de tudo para impedir a publicação prometida. Chegou ao ponto de a congressista Marjorie Taylor acusar o presidente de pressionar os republicanos. Ele tá indo com tudo contra mim para assustar os outros antes da votação na semana que vem. É inacreditável o quanto ele se esforça para impedir a publicação dos arquivos Epstein, a ponto de estar disposto a descer a esse nível. Depois da publicação de parte dos arquivos do caso Epstein, ficou claro que os documentos e fotos atingem principalmente a reputação do atual presidente dos Estados Unidos. Nos documentos judiciais, é detalhado que Epstein supostamente apresentou uma garota de 14 anos para Trump em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida. Durante um encontro, nos anos 90, Epstein cutucou Trump com o cotovelo e, em tom de brincadeira, perguntou, referindo-se à garota: "Boa, né?" Trump sorriu e assentiu em sinal de concordância. Além de Donald Trump, dezenas de estrelas do show business americano aparecem em fotos com o financista. Por exemplo, Michael Jackson e Mick Jagger, além dos principais políticos Bill e Hillary. Clinton, o irmão mais novo do rei Andrew da Grã-Bretanha, e Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo. Os EA estão iniciando uma verdadeira revolta contra Trump, o Senado contra o presidente dos EA. O mesmo Senado está aprovando uma lei de defesa que é a mais contrária às ideias de Trump. Além disso, as manobras sujas começaram no círculo íntimo de Trump. Entre Ruby e Witkoff, há sérias divergências sobre as negociações com a Rússia e a Ucrânia. Todos os detalhes a seguir. Os americanos estão se rebelando contra Donald Trump e o forçando a tomar decisões impopulares para ele. Na segunda-feira, 22 de dezembro, Trump assinou a tão sofrida Lei de Defesa Nacional, que determina como serão gastos os 900 bilhões de dólares do orçamento de defesa. A aprovação dele estava sendo adiada desde setembro deste ano. Agora, quando começam os próximos anos e os orçamentos de defesa são aprovados, não se vota pelo que o Trump pede, mas às vezes se vota por versões e formulações que em certos pontos vão contra a linha da administração atual. O documento contém pontos que contradizem diretamente a nova doutrina de segurança nacional proclamada pelo presidente Trump. Com essa lei, o Congresso de fato limita uma série de poderes do Pentágono, proibindo-o de agir por conta própria em muitas questões sensíveis. Políticos são pessoas que pensam em como se reeleger. E agora, vendo esses resultados que as eleições locais mostraram no início, lembro que nos Estados Unidos, daqui a um ano, em novembro de 2026, acontecerão as chamadas midterm elections. São as eleições que acontecem no meio do mandato presidencial. E nessas eleições, toda a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado serão eleitos. E nessas eleições, é bem possível, com base nos resultados, que se forme um cenário bastante desagradável para Trump.
Quando os democratas podem conquistar as duas casas, aí se abre até a possibilidade de um terceiro impeachment. Não existe uma oposição unificada entre as principais figuras da equipe de Donald Trump. Segundo a imprensa americana, atualmente existem 3 grupos de influência sobre Trump no governo dos Estados Unidos. O primeiro é liderado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Também é incluído aí o ministro do Exército, Driscoll. Esse grupo é chamado de isolacionistas. É o grupo que diz que não devemos nos envolver na guerra entre Rússia e Ucrânia de nenhum dos lados. Ou seja, é preciso se afastar ao máximo dessa guerra e cuidar do nosso próprio hemisfério. Jornalistas americanas relatam que houve um desentendimento entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Existem sérias divergências em relação às negociações com a Rússia e a Ucrânia. Outro grupo. Este é um grupo informal, o mesmo grupo de Witkoff, e inclui também Jared Kushner, marido de Trump, e sua filha, Ivanka Trump. Esses são os sócios de Trump que não pensam em termos de governo, mas em termos de interesses comerciais, desses benefícios, em termos de acordos. E essas são pessoas gananciosas por recompensas materiais. Assim, a Rússia conseguiu estabelecer um diálogo com eles e explicar que é mais vantajoso para os Estados Unidos estarem com a Rússia do que contra ela. É justamente com isso que os especialistas relacionam o atual diálogo caloroso entre Rússia e UA, que acontece com trocas mútuas de gentilezas e presentes. Até mesmo os grandes russos têm esqueletos no armário. Por exemplo, a vida secreta do defensor das tradições espirituais russas, o patriarca Kirill, com sua batina. Descoberta uma esposa civil para Vladimir Gundiaev. O casal esconde seu relacionamento há mais de 50 anos. A mulher mora no apartamento do chefe da Igreja Ortodoxa Russa. O carro de Gundiaev está registrado em nome dela. Ela o acompanha constantemente e viaja com ele para o exterior com mais frequência do que os bispos e os seguranças. Todos os detalhes você confere agora. A Igreja Ortodoxa Russa há décadas enfatiza a rigidez de seus cânones e a imagem do patriarca como líder espiritual, que abriu mão da vida pessoal em nome do serviço. Mas hoje essa imagem está sendo questionada. Jornalistas publicaram uma investigação na qual afirmam que durante muitos anos o patriarca Cirilo teve uma mulher com quem mantinha uma relação. Não era apenas proximidade, mas uma vida em comum. Desde imóveis e viagens até participação em questões jurídicas e financeiras. O documento da investigação afirma que essa mulher, Lídia Leonova, está ao lado do patriarca há mais de 50 anos. Ela mora nas mesmas casas que ele, possui imóveis que os jornalistas associam ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Acompanham em viagens ao exterior e até participou de disputas judiciais em nome dele. Nome do proprietário do apartamento. As autoridades russas já esconderam essa informação, mas ela permaneceu nas bases de dados vazadas. Mas o processo movido por K, Shevchenko, por causa da poeira da construção, não foi aberto por ele, e sim por uma tal de Lígia Leonora. Essa mulher acabou registrada no apartamento do patriarca Kirill. O mais notável é que isso não é apenas uma observação. Leonova aparecia em documentos relacionados a direitos de propriedade e bens que, historicamente, são associados ao patriarca. Jornalistas apontam que em nome dela estão registrados apartamentos, casas e até participações em imóveis comerciais, que, segundo eles, de fato servem àquele que o mundo conhece como patriarca Kirill. Atualmente, por exemplo, a empresa familiar Vladolit está registrada em nome de Leonova, provavelmente uma junção dos nomes Vladimir e Lídia. Além disso, Leonova é proprietária de 2 terrenos no vilarejo de Sevikovo, na região de Moscou, em frente ao Parque Patriot e à Catedral das Forças Armadas. E um apartamento neste prédio em Moscou, em frente à igreja do Santo Mártir Vlasy, na antiga colônia das Cocheiras, avaliado em 60 milhões de rublos.
Falaram dela pela primeira vez em 2012, quando estourou o escândalo em torno do apartamento do patriarca em um prédio de luxo em Moscou, na beira do rio. Na época, foi ela que entrou com uma ação na justiça, não o próprio Kirill. Desde então, ela passou a ser chamada de prima de terceiro grau do chefe da Igreja Ortodoxa Russa. No entanto, os jornalistas não encontraram confirmações desse parentesco nas biografias oficiais nem nos dados de arquivo. Não, isso não é verdade. Em nenhuma biografia oficial do patriarca há informações de que Leonova possa ter laços de parentesco com Gundiaev. Também não há nada disso nos vazamentos de bancos de dados do governo. O sobrenome de solteira de Leonova é Kolodova. Os Gundiaevs não tinham parentes com esse sobrenome. Ela não só cuida da casa, mas também o acompanha em viagens, controla os contatos com pessoas influentes e até monitora os presentes que o chefe da igreja recebe. Leonova é praticamente a principal acompanhante do patriarca em viagens ao exterior. Da comitiva patriarcal, apenas o médico pessoal acompanhava Kirill em viagens internacionais, com mais frequência do que Lemoda. Lídia Mikhailovna está muito envolvida nos assuntos dele. Ela sabe como administrar tudo na casa. Ela está inserida nas relações dele com várias pessoas. Ela vai se acalmar, alguém precisa de ajuda, alguém precisa de um presente. É um pouco ingênuo pensar que se trata de um primo de segundo grau. E outro detalhe que levanta questões sobre transparência. Os imóveis associados a Kirill, incluindo apartamentos em Moscou e São Petersburgo, estão, em alguns casos, registrados não diretamente em seu nome, mas em nome de pessoas de seu círculo social, incluindo a própria Leonova e sua irmã Helena Kolodova. No entanto, até o momento da publicação da investigação, não houve comentários oficiais da Igreja Ortodoxa Russa ou do próprio Kirill. Em casos anteriores de grande repercussão, quando se discutia o patrimônio do patriarca, representantes da igreja ou negavam a ligação da pessoa com a propriedade ou falavam sobre uma interpretação incorreta dos dados. E o que vocês acham dos arquivos de Epstein? Aguardamos seus comentários. Vem mais por aí.